Olá, meus amores! Olha nós aqui para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte. Como todos os episódios, trazemos assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui que vai falar de assunto muito interessante com a gente. Um assunto que é tabu muitas vezes, mas que a gente vai deixar isso hoje tudo muito bem esclarecido. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Daiane. E aí, doutora, tudo bem com você? Eu vou falar só um pouquinho aqui sobre você e depois eu te deixo a palavra, tá bom? A doutora Daiane, ela é formada pela Faculdade Finca. Olha só que bonito. É prata da casa, gente. Melhor ainda. Fez sua residência no Hospital Dr. Ari Pinheiro, que é o nosso hospital de base, né? Pós-graduada em endocrinologia pelo Instituto Caduceu. E é isso aí. E eu tenho certeza que tem muitas outras coisitas que você vai falar para nós agora. Um monte, com certeza. E assim, ó, aqui é regra. Aqui o povo adora saber um pouquinho da vida pessoal do profissional que vem aqui, sabe? Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre você, como que você veio parar em Porto Velho, se você é daqui mesmo, enfim, fala um pouquinho pra gente. Então tá. Meu nome é Daiane Kine, eu sou médica ginecologista obstetra há exatamente 8 anos. Formei na Finca. Sou natural de Santa Catarina, mas meus pais vieram em Rondônia, então tenho 30 e poucos anos de Rondônia. Não dá pra falar exatamente, senão todo mundo vai saber minha idade, né? Depois dos 35 a gente não conta. Exato. E então, me formei na segunda turma da Finca. Estou fazendo agora no final do ano 13 anos de formada. Optei por fazer ginecologia obstetrícia, porque eu acho lindo todo o envolvimento da gestação, de ver a concepção, o nascimento, e também de poder acompanhar e dar uma qualidade de vida melhor às mulheres, né? Principalmente porque hoje a diferença de idade entre eu e minha mãe são pequenas. Eu falo que minha mãe foi uma mãe adolescente com juízo, porque minha mãe me teve com 15 anos. Então, Nossa. o fato de eu me aprofundar na parte de endócrino metabólica da mulher foi justamente o fato da minha mãe ter entrado no climatério. E como toda mulher, a fase do climatério é uma fase muito tensa, né? Muito complexa, onde a gente tem muitas alterações lábeis, ganho de peso, perdas, né, de qualidade de vida, começa a ter as dores, começa a ter a baixa da autoestima. Então, a conjuntura de todos os sintomas do climatério começaram a me chamar a atenção, e principalmente porque era um estresse, né? Tudo se torna complicado. Eu sei que ela vai ficar chateada. Então sua mãe foi a causadora da tua decisão. Foi a causadora, foi a que deu o pontapé. Eu falei assim, não, tá errado, vamos melhorar isso daqui pra gente ter uma boa convivência, porque você tá igual um siri na lata. Tá errado. Tá errado. E eu falei assim, meu Deus. Foi pela sua sobrevivência. Foi pela minha sobrevivência, com certeza. Pela minha sobrevivência, pela sobrevivência de todos, do esposo, Da família mesmo, do né? neto. Porque o que me chamou a atenção, porque uma hora eu falei assim, opa, minha mãe não é de brigar com meu filho, tá brigando. Então, tem alguma coisa de errado. E foi começando a fazer cursos de reposição hormonal, atualização daqui, atualização de lá. E também uma paciente chegou para mim e falou assim, você coloca chip da beleza? Eu, chip da beleza? Me explica, como assim? Não, você não sabe o que é o chip da beleza. Não existe chip da beleza, né? Porque hoje em dia... vou pôr o chip da beleza. Eu falo assim, ai, meu Deus, chip da beleza. Não existe, né? O chip da beleza é o quê? É a gente fazer aquela reeducação alimentar, fazer atividade física, colocar uma determinação na nossa vida, sacudir a poeira e correr atrás do que a gente perdeu, ou manter aquilo que a gente ainda tem. Exato. Né? Então, isso é muito complicado nos dias de hoje, porque a gente não tem tempo para nada. Exato. Sempre tem aquela desculpinha, hoje não posso, estou Estou ocupada, sem tempo. estou sem tempo. E quando a gente percebe, o tempo se passou correndo, porque é um estalar de olhos, e a velhice, ela vem, a idade
Velhice não, né? Eu acho que a maturidade, né? A maturidade, porque eu vou ser madura, não quero. Você está tentando deixar um negócio romântico, né? Não, maturidade, eu quero ter a Mas que a velhice chega para todos, chega. E eu quero chegar com saúde. Com saúde. Com qualidade de vida. Com qualidade. Né? Eu quero poder correr atrás dos meus netos. Exato. Né? Então, minha mãe foi uma avó jovem. Eu acho que não, porque eu já passei dos 35, então não vou ter todo o pique que ela teve, né? Então, hoje eu tô aqui, ela tá em casa cuidando de Davi. Mas hoje também é diferente, né? A questão do sedentarismo hoje é muito menor do que lá no tempo da sua mãe. Ou tua mãe já era uma pessoa ativa? Não, minha mãe era extremamente sedentária. Pois é. E assim, graças às reeducações alimentares, atividade física, reposição hormonal, de 46 está no 42, indo para algumas peças 40. Então, ela emagreceu bastante, perdeu bastante medida, né? Porque as pessoas, elas são muito ligadas em balança. A gente não tem que ficar ligado em balança quando a gente tem uma reeducação alimentar, quando tem atividade física. Sim. A gente tem que ficar ligado em medidas. Isso é muito importante. Entendi. E aí você cresceu aqui? Cresci, morei em Ariquemes. Né? Com 11 anos nós viemos para cá, então com 11 anos eu conheci Rondônia morando em Ariquemes. Em 2005 vim para Porto Velho, entrei na faculdade de medicina na segunda turma da finca. Me formei em 2010 e fui para o interior trabalhar. Conheci o interior, então conheci São Felipe do Oeste, Alto Alegre do Parecis, atendi na Vila Bosco, uma aldeia indígena, adorava, muito legal, aprendi muito. Tive experiências assim que ao ponto de atravessar um rio com carro, né? Então, foi ótima, foi maravilhoso. E faria de novo? Acho que não. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, tanto que eu falo assim, meu Deus, como eu era louca. Não, e depois que é mãe também, muda muito, né? Muda. A gente amadurece, a gente hoje, fala assim, tudo que você vai fazer, você pensa no Davi primeiro. Com certeza. É incrível isso, Antes do Davi, eu adorava, saltava de paraquedas, achava super legal, gostava. Hoje, eu falo assim, não, se acontecer alguma coisa comigo, quem que vai cuidar do meu filho? Eu falo que a vida da mulher, ela tem duas fases, né? Antes e pós-maternidade. Exato. A gente muda. E não tem como. E eu falo que é uma mudança para todo sempre. Não tem essa, né? Você tem teu filho pequeno, é assim. Eu tenho minha filha adulta, que já não depende mais de mim, é assim também. A preocupação é sempre. Então, assim, mas faz parte, né? E é tão gostoso. Aí tá aquela fase, não vejo a hora de chegar a tal idade para ficar mais... Não. Aí chega... São dificuldades diferentes. Só muda de fase. Só muda de fase. A preocupação é a mesma. É a mesma. Tá, então casada, mãe do Davi. Casada há 9 anos, mãe do Davi 17, vai fazer 8 agora. E aí fiz a minha residência, né? Depois que trabalhei um ano no interior, vim para cá, fiz a minha residência no hospital de base, 3 anos, bem sugados, bastante... Sim. Treinamento, bastante cursos. Formei, fiquei 1 ano trabalhando ainda aqui em Porto Velho, fui acompanhar meu esposo, então nós nos transferimos para o Paraná, fiquei morando 2 anos e meio no Paraná, e quando eu retornei, voltei para Porto Velho, entrei no serviço no Exército, né? Então, hoje eu estou entrando no meu 4º ano de serviço militar. Estou 4 anos ali servindo a família militar, todos os que fazem parte. Sim. E fora o Exército, você atende em algum outro lugar aqui em Porto Velho? Atendo lá no Dr. Enoque, na clínica da FEME. Sim. Então, tenho consultório lá. E sempre, né, correndo atrás, fazendo palestras, cursos. E através de uma dessas palestras que eu tive a honra de conhecer, né? Foi isso mesmo. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Adorei a ideia da gente fazer o bate-papo com as mulheres. Foi muito bom. Né? Tanto lá quanto aqui, é sempre essa nossa função, de levar informação para as pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ir até o teu consultório, ir até o meu consultório, né?
Quantas pessoas que não têm essa possibilidade? E quantas dúvidas que a gente não tira num bate-papo. Com certeza. Né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, mais da questão hormonal, né? Reposição hormonal. Sei que é uma coisa que você adora, né? Aprendi a gostar. Né? E juntando isso, a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a sexualidade, né? O quanto é importante essa questão da reposição hormonal na vida de uma mulher, isso misturando ela na sexualidade, que eu acho que é um dos maiores tabus que as mulheres têm de falar sobre isso, né? E você, como médica ginecologista, deve ouvir muitas histórias. E eu sempre falo o seguinte, doutora, que eu queria, desde o começo que eu comecei a atender, eu queria ter tido o dom da escrita. Eu queria estar escrevendo as histórias de consultório. Porque você já deve ter ouvido muitas também, e eu ouço muitas. E essa semana eu ouvi uma que eu vou te trazer, que eu acho que vai dar assunto para o nosso bate-papo. Falei, gente, não podia ter tido história melhor essa semana para me levar para esse podcast. Então, assim, uma paciente, né, 49 anos, seu parceiro 46, os dois vindo já de um relacionamento anterior, né, ela foi casada há muitos anos, teve 3 filhos, ele também casado há muito tempo, teve 2 filhos e se reencontraram. Eles falam que se reencontraram num momento... Eles deviam ter se encontrado antes. Pronto. Mas não se encontraram nesse momento. Ela fala que é o amor da vida dela. Mas eles não são casados. Eles namoram porque decidiram que não iam juntar os kits. Porque 3 de um lado e 2 do outro era muito filho para conviver junto. Então, eles optaram por se encontrar quando dá certo. E eles têm uma vida sexual muito ativa. Mas é muito ativa mesmo. Que eu fiquei com essa cara aí hoje. Seguinte, a história que ela me contou foi que a última vez que eles se encontraram, eles passaram um final de semana juntos. Nem um final de semana completo. Foi mais ou menos 1 dia e meio. Onde eles tiveram 11 relações sexuais no primeiro dia, com penetração e orgasmos. E 5 no outro dia, também com penetração e orgasmos, dos 2 lados. E... Vamos lá. Essa sintonia do casal é maravilhosa. Na hora que ela estava me contando essa história, eu estava olhando para ela e ela falou assim... Não, peraí, eu errei o cálculo. Puxa vida, graças a Deus, ela errou o cálculo. Eu achei que ela tinha exagerado na dose. Aí ela ainda me vem com mais uma, que era mais, porque ela tinha esquecido de colocar as 3 vezes que eles tiveram sexo oral e orgasmos, 3 cada um. Então, em resumo da ópera, 19 orgasmos no final de semana. Para o meu conhecimento de uma simples mortal, eu acho que está um pouquinho acima da média. Com certeza, porque a média e habitual... E para você? A média habitual do brasileiro é 3 vezes na semana, né? Eles tiveram 19 num fim de semana. Então, você vê que eles estão tendo uma coisa que é difícil de manter dentro de um relacionamento de muito tempo, que é a sintonia. Eles não estão deixando cair no esquecimento. Então, eles estão mantendo aquela conquista, aquela... eu vou mandar uma mensagem, eu não vejo a hora de encontrar com ela. E o fato deles estarem tendo essa separação, cada um na sua casa, está aumentando a saudade deles dois também. Pode estar associado a isso. Pode ser isso, né? O fato deles estarem um pouco mais... Eu ainda até brinquei, falei, se casar, esse número vai mudar. Diminuir. Eu acho que diminui.
E ela fala assim, eu acho que não. Eu falei, muda. Mas não sei, né? Porque ela Vamos esperar que não mude. Ela diz que desde o começo sempre foi sempre assim. muito alta. E, enfim, eu falei, gente... É o entrosamento, né? A química do casal. Então, eles têm uma química... Não, é muito tesão. Com certeza, porque 19 e vezes... muito amor, sei lá, eu acho, né? Não sei. Química. É uma coisa além da... Não é só amor, é uma coisa carnal, né? Tipo, aquela coisa. Você sentiu uma invejinha, assim? Bem grande. Bem grande, com certeza. Vou conversar com meu marido, que tá dentro da média do brasileiro, por culpa minha, né? Que tô trabalhando muito, vou ter que desacelerar, porque eu... Gente, mas eu achei incrível também. Eu falei, olha... Mas ela tá certa, porque para ela conseguir chegar nesses 19 orgasmos aí, ela tem um bom entrosamento, ela tem um bom autoconhecimento do corpo dela e o companheiro dela tá conseguindo fazer ela chegar ao orgasmo. Que isso é muito importante. Não é, porque a mulher, ela tem uma dificuldade um pouco maior. Porque assim... E até porque não é mais menina. Mas você sabia que o sexo... Né, eu avalio, assim, as pacientes conversam muito... O sexo se torna um sexo muito mais de qualidade depois de uma certa maturidade nossa. Que a gente começa a dar valores. Porque eu tenho algumas pacientes que elas assim, ai, doutora, não cheguei no orgasmo, fingi. Qual que é a graça de você fingir uma coisa que vai lhe fazer bem? É verdade. Eu falo que mesmo. O homem, para ser bom de cama, ele tem que ser aquele homem que vai fazer a mulher chegar ao orgasmo. Porque senão, se o companheiro deixar a mulher na mão, qual foi a graça? Ah, não. O parquinho tem que ser feliz para os dois. Tem que trabalhar bilateral. Unilateral dentro de um relacionamento. Não é que não dá, mas se torna uma coisa pesada. Porque a mulher vai começar assim, mas pra quê? Qual que é a felicidade daquele momento? Eu acho que não vai muito longe, né? Exato. Quer dizer, às vezes até vai, né? Iria antigamente. A gente conhece, né? Consultório, a gente ouve muito isso também, né? Mas é aqueles tabus de, mas eu vou me separar agora? Já foi. Já passou tanto tempo, né? Às vezes mas acho que a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que ter a abertura de conversar com os nossos companheiros. Falar assim, não tá legal nisso, vamos melhorar? Vamos fazer isso? Tá bom pra você? E existe uma dificuldade, né? Existe. Muito grande. Eu tenho pacientes que só namoram no escuro com o marido. Eu falo assim, oi? E aí, mas como é que você vai? E se tiver alguma coisa? Porque nós somos o médico dos nossos maridos, né? Como é que eu vou saber se tem alguma coisa de errada se eu só no escuro? Não, tem que fazer, tem que namorar na luz acesa. Tem que fazer aquela vistoria, né? Um check-up, né? Deixa eu ver como é que tá, se tem alguma coisinha, né? Porque o HPV a gente vai diagnosticar no homem se surgir as lesõezinhas. Como é que vai saber? Se tem as verruguinhas, se tá no escuro. Exatamente. Começa pequenininho. Ainda tem isso, né? Ainda tem que então é importante. É extremamente importante e, infelizmente, algumas mulheres, elas acabam por vergonha, por falta de orientação. Não posso. Ai, mas como que eu vou fazer isso? E ainda existe até nos dias de hoje, com todo o conhecimento, toda a acessibilidade. Eu tenho pacientes jovens que falam, não, mas no claro, de jeito nenhum, morro de vergonha. Vergonha de quê? Dentro de 4 paredes, com o nosso companheiro, a gente tem que ter a liberdade. Sim. A gente tem que poder matar as curiosidades, desde que respeite cada um, né? A vontade de cada um. Exatamente. A partir do momento que se torna uma coisa que fica incômoda, aí já não tá legal. Então, a atividade sexual, ela tem que ser boa para os dois. E isso a gente vai vendo com o quê? Com o tempo do relacionamento, com o conhecimento do corpo um do outro, ensinando qual é a posição que satisfaz mais, qual que é o melhor posicionamento, o que gosta, o que não gosta. Tem mulher que gosta de tapa, tem mulher que não gosta. Pegue no cabelo, não pegue. Isso é sintonia do casal. Sim. E isso é com o tempo, né? Com a convivência. Já que a gente está falando sobre relação sexual, qual que é a sua opinião sobre o sexo anal? Isso é uma coisa muito comum que eu vejo lá no consultório e às vezes pede a opinião da gente. Eu acho difícil dar essa opinião.
Porque se a gente for olhar pelos nossos estudos, pelo que a gente estudou, pela anatomia... Não é indicado. Não é indicado. Só que eu acho muito difícil quando me fazem essa pergunta no consultório. Olha, é complicado, né? Até porque, assim, eu tenho situações onde, primeiro, que é uma região extremamente irrigada, então você vai aumentar o risco de você se contaminar com doenças sexualmente transmissíveis, porque acaba criando microfissuras e, infelizmente, as pessoas ainda têm um péssimo hábito de fazer relações sexuais anais ainda sem prevenção, né? Sem preservativo. Então, isso é um fator principal que é muito preocupante. Segundo, alguns acabam tendo o hábito de fazer anal e aí vai vaginal, isso daí, infecção, aí fica aquelas coisas, leucorreias de recorrência, não consegue tratar, aí você vai ver. Então, mas vai do gosto de cada um, né? A sexualidade, anatomicamente, não foi feito para isso, mas tem gente que acham uma área muito mais erógena que sentem prazer, não, né? Vai do entrosamento do casal, né? Você finda então só também dando mais as orientações de cuidados, né, que tem que ter. É o que eu faço também, que é bem complexo isso, eu né? tenho uma paciente, diversas, que infelizmente elas chegam e falam assim, não, doutor, eu sinto muito mais prazer fazendo o anal do que pela frente. Eu falei, tá, não é legal. Você vai ter consequências lá na frente. Ah, mas enquanto eu não tiver, qual coisa, depois eu vou procurar o proctologista. Então, tá bom. Tá plena. Sem problema. Pessoas orientadas, que já sabem que vão ter complicações e que vão parar no procto, viu? Tá bom. Procto, depois vai pra Cidinha. Exato. Enfim, né? Então tá, vamos lá. Fala pra gente então um pouquinho sobre o que é a ginecologia endócrina. Dentro da ginecologia endócrina, nada mais é do que cuidar da parte metabólica da mulher, né? A parte hormonal, todo o equilíbrio da reposição hormonal, poder dar uma qualidade de vida da mulher naquele momento da fase que ela estiver se encontrando, né? Não só na fase do climatério, mas também isso que eu ia te perguntar, na fase, né, toda da vida, né? Da puberdade precoce até a menopausa tardia. Então, abrange todas essas áreas, todas essas idades. Isso daí é muito amplo. Eu, em particular, gosto mais do quê? Da fase do climatério, porque me identifiquei por ter a situação dentro de casa. Sim. E aí fiquei pensando, se eu estou passando isso e estou tendo dificuldade, e quem não tem acessibilidade? Que não e você conseguiu melhorar a sua mãe? Demais, ela tá uma pessoa maravilhosa. Amada, fofa. Ai, que legal. Tá ótimo. Isso é bom demais. Eu falo que minha mãe não é minha mãe, é minha irmã. Porque aí sai eu, minha mãe e meu filho. Sempre o meu filho passa pelo meu irmão. Ah, seu filho! Ela adora. Não. Raramente ela fala assim, não, meu neto. Não, ela fala assim, ela dá o sorrisinho e fica quieta. Uhum. Então, ela adora. Ai, que legal. E dentro, por exemplo, da puberdade precoce, acontece de ter que fazer algum tipo de reposição? Reposição? Ou é excesso? É o excesso. Tem que fazer bloqueio. Bloqueio. O que a gente vem observando? Antigamente, a puberdade precoce, a gente colocava menos de 10. Hoje, abaixo de 9. A gente entrou em puberdade precoce com 9 anos, a gente não interfere mais. O que vem se observando? Que a exposição das crianças a telas, a situações que acabam estimulando precocemente elas estão entrando na puberdade precoce, e isso não é legal. Entendi. Então, assim, o pai, a mãe, é importante que ele limite, né? Delimite algumas coisas, tem algumas coisas assim que não são legais. Acho que uma criança de 9 anos, né, tem suas coisas para ser... É criança. É criança. É criança. É criança. Quando uma mulher deve cair a ficha que ela precisa procurar uma ginecologista endócrina? Na verdade, não endócrina, né? Uma ginecologista.
a mulher, ela precisa, a partir do momento que ela entra a ter atividade sexual, ela já começa, não só, né, mas quando entra na puberdade, né? Agora, na questão mesmo lá, vamos lá para a área que você adora. Hormonal. Já lá no climatério. Quando começar a sentir muitas dores no corpo, sentir um cansaço extremo, uma fadiga, aquele sono que não é mais um sono reparador, calor, aquele calor excessivo, ou aquele frio excessivo. Tá todo mundo lá morrendo de calor e ela lá morrendo de frio. Ou tá todo mundo com frio e ela lá, ai meu Deus, aqui tá muito quente. Cadê o ar-condicionado? As insônias, a irritabilidade, as dores articulares, a falta de libido, a falta de paciência. Só aquela isso. coisa só, né? Coisinha pouca. Acorda, parece que passou o caminhão em cima, parece que nem dormiu. Não quer falar nem oi, nem bom dia para ninguém. Começa a se questionar, mas o que eu fiz da minha vida? Começa a ficar chorosa, amorosa, não fiz nada, e agora? Começa a chorar por comercial de maionese. Qual foi a graça? Começa a assistir um monte de filmes de amor, porque chora. Então, alterações lábios é o primeiro também, né? Ficam depressivas, né? Autoestima baixa. E por aí vai. Começa a ter, em casos mais graves, dores nas relações sexuais, porque começa a ter ressecamento. Isso tudo vai interferir. Certo. E aí é o momento que a gente começa a fazer a reposição. Lógico que a reposição, ela tem as suas indicações, né? Quando que a paciente fala assim, não, mas eu quero, eu vou... Não faço. Quando é tabagista, né? Porque aumenta o risco de casos de tromboembolismo. Pacientes com histórico de tromboembolismo, alterações hereditárias de trombofilias, essas coisas a gente não faz. Pacientes com câncer de mama ativo, né? História de câncer de mama, qualquer tipo a gente não faz. Então, são principalmente esses. Mas a minha tia teve câncer, não sei. A tia, não tem problema. A minha mãe teve câncer. Pronto, exemplo, minha mãe. Minha tia teve câncer, eu faço a reposição da minha mãe. Só que eu sempre falo assim, é um casamento. Eu vou ter contraindicações absolutas? Vou. O tabagismo, doenças tromboembólicas e câncer de mama no paciente. Agora, fator hereditário interfere? Sim e não. Se for para a gente ter um câncer, a gente vai ter, porque todos nós temos células que podem se germinar e virar uma neoplasia. Né? O que vai interferir nisso? Estilo de vida, estresse, má alimentação, falta de atividade física, sedentarismo, né? Obesidade. Tem muita coisa que é muito mais agressiva ao nosso organismo do que uma reposição hormonal. Obesidade, o álcool, o tabaco e o açúcar. O açúcar? É porque o açúcar, a gente precisa... O açúcar é extremamente inflamatório e ele multiplica o que não é bom também dentro do nosso organismo, né? Então, pode ver que quando as criancinhas, né, estão fazendo tratamento cancerígeno, a primeira coisa que a equipe proíbe é o quê? O açúcar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem histórico de câncer na família de primeiro grau? Dá para fazer a reposição? Dá, mas com muito mais cuidado. É um casamento com o ginecologista. Vamos lá, vamos abraçar e vamos fazer. Posso desencadear um câncer? Eu tenho uma paciente assim, você me garante que eu não vou ter? Não consigo garantir. Eu tenho pacientes que nunca fizeram reposição hormonal e estão em tratamento de câncer. Tem um estudo que diz que alterações lábeis, né, perdas emocionais que impactam com o cotidiano acabam interferindo no surgimento. Tem pacientes que perderam filhos e que 6 meses depois desencadearam câncer. Tem como a gente provar? Tem. Tem como garantir? Também. Não tem. A gente consegue fazer o quê? Uma medicina de qualidade. Acompanhar, fazer os exames, seriar todos os hormônios, ver qual é a via que está pegando, para ver se não está aumentando
estourando estradiol ou aumentando muito uma via que a gente não quer. E aí depois remodular, né? Deixar a paciente sempre muito mais próxima de também mim. não ir uma vez só lá no teu consultório, sumir, né, e Não. desaparecer. Reposição hormonal Tem tem que fazer uma sequência de 4 em 4 meses. Vamos que repetir os repetir, exames. vamos dosar, até porque não é um protocolo. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Como é que eu vou, né? Sim. E assim, o que eu vejo, as pacientes aqui, a maioria tem deficiências de vitamina. Você vai dosar B12, vai dosar vitamina D, que vitamina D não é uma vitamina, é um paratormônio. Baixíssimo. Então, queda de cabelo, insônia, unha quebradiça, Isso tudo taquicardia, pode ser causado pela falta da tudo, vitamina D? tudo pela vitamina D. Alterações de tireoide. Depois dos 35 anos, nós, mulheres todas, deveríamos fazer ultrassom de tireoide. Eu tenho pacientes que nunca fizeram. Então, a gente tem que rastrear. Sim. Porque é muito melhor uma medicina preventiva do que curativa. Então, se tem alguma coisa lá que é pequenininha, é melhor tirar pequenininho do que tirar grande. Exatamente. Né? Então, isso é importantíssimo. Caramba. Qual que é a tua opinião sobre os chips, sobre os implantes da vida? Chip da beleza. Gente, não existe chip da beleza, né? A modulação do chip, ele é muito bom e eficaz. Eu adoro, acho uma boa forma da gente repor, né? A gente consegue. Mas eu tenho pacientes que abordam assim, eu quero chip da beleza. Não, não existe chip da beleza. Ele ajuda, mas você tem que fazer a parte. Tem que fazer atividade física, tem que fazer a reeducação. Isso tudo está envolvido. A gestrinona, o pessoal está usando bastante. A gestrinona ela tem que ser usada com cautela. Ela ajuda a diminuir um pouco a retenção de líquido, mas é pouco, né? Uhum. Então, eu vi pacientes colocando, esperando que ia ficar fitness. Não, não vai. Vai só jogar dinheiro fora. Que é milagre, né? Não existe milagre. Se existisse, eu queria ser a primeira da fila. Porque eu queria ficar jovem, sempre. Mas você mesma, qual é o método que você usa para fazer a reposição hormonal das suas pacientes? Então, é que nem eu te falei, não existe um protocolo. Eu vou avaliando. Eu tenho pacientes que é com chip, eu tenho pacientes que é uso tópico, eu tenho pacientes que é oral. Entendi. Depende muito, porque eu tenho pacientes que, infelizmente, elas não vão ter condições de pagar uma reposição com chip. Sim. Porque não é barato. Uhum. É caro. Dependendo do que a paciente precisar, você vai acabar investindo de 4 a 5, 6 mil reais. Depende muito do que vai estar precisando repor. E eu tenho pacientes que chegam, não tem, fala assim, doutora, não tem condições. O que eu posso fazer? Porque eu acho que a medicina ela tem que ser uma medicina que vai abordar amplamente todas as... Tem que ter alternativas, né? Então, a gente pode fazer do fitoterápico ao hormonal, sintético. Ah, mas e o bioidêntico? O bioidêntico é um semissintético. Não existe nada igual ao que a gente produz no nosso corpo. Sim. Né? É algo manipulado parecido, mas não é igual. Sim. Por isso, da importância de fazer os exames de rotina, de fazer a mamografia anual. Quem faz a reposição hormonal não pode fazer mamografia de 2 em 2 anos, é de ano em ano. Tem que passar pela avaliação do cardiologista anualmente. Isso é muito importante. Sim. E você consegue ter o mesmo resultado do implante com um uso tópico, um uso oral? Consegue ter o mesmo resultado? Em tempos diferentes. O oral eu consigo menos, né? Porque vai passar pelo fígado e tudo mais. Então, tem as complicaçõezinhas, assim, a parte negativa, né? Que a gente tem que ficar mais perto. O tópico, eu gosto porque, assim, vamos supor, não deu certo. Eu observei que a quantidade de hormônio que eu tô passando tá fazendo cair cabelo, porque pode, né? Dependendo do que for. Uhum. Porque hoje tudo é testosterona, não é, tá, gente? Tem as suas fases. Então, por exemplo, paciente que está entrando no climatério menopausa, ela precisa muito mais de um estradiol
do que uma testosterona. Sim. Atividade física, se ela for fazer, ela consegue automaticamente melhorar a testosterona dela. Sim. Então, às vezes um estradiol, às vezes fazer a remodulação com as vitaminas, porque a gente precisa de vitamina B6, B7, nosso ciclo de Krebs, que é onde cria os ATPs para produzir mais energia. Para a gente tendo ATP, vai ter mais energia circulando no nosso corpo, no nosso organismo, vai ter uma produção melhor da nossa produção sanguínea, então vai carregar, o ATP vai carregar também mais oxigênio, então vai melhorar tudo. Eu tenho pacientes que falam assim, eu tô cansada, vai ver lá, tá com uma anemia. Tem que repor ferro também. Sim. Tá caindo o cabelo, mas as minhas vitaminas tá tudo normal. O que tá acontecendo? Aí vai ver, a anemia tá lá. A gente precisa, o nosso organismo, ele precisa oxigenar todas as partes do nosso corpo. Ele vai oxigenar, vai dar prioridade para o quê? Aquilo que é mais importante. Pulmão, coração, intestino, rim, fígado, cabelo e unha. Ele fala assim, deixa o cabelo cair. Não preciso de cabelo, vamos salvar o que é essencial. Então, são várias coisas, é uma medicina integrativa, na verdade. Não pode só olhar, vou repor. Vou colocar tanto disso, tanto daquilo. Não, tem que avaliar o paciente um todo e cada paciente vai ter a sua conduta. Por um acaso, assim, você dosou tudo, colocou o implante. Se complicar? E se der zebra? Aí você tem que conversar. Por isso da importância de você calcular certinho, de você ter certeza naquilo que você vai fazer com a sua paciente. Por quê? Implante se colocar e vai der ter zebra... que esperar terminar o resultado. 4 meses. De 4 a 6 meses. E aí cai cabelo. Eu tive uma paciente que aconteceu isso. Cai cabelo e fica desesperador. Porque e aí, como é que ela vai ficou, ser? isso aí mesmo, ela Careca. ficou desesperada. Dela não foi nem queda de cabelo, ela ficou super inchada. Ela sentia dor onde não tinha antes. Era tipo assim, não podia tocar na mama, entendeu? Não conseguia mais ter relação sexual. O clitóris dela cresceu pra caramba. Ela ficou agoniada. É porque assim, a testosterona ela não é a solução de tudo para todos. As pessoas acham, tô com falta de libido, vamos pôr... Não, não é. Testosterona não é uma coisa assim. Quando que eu vou repor testosterona? Quando a paciente fala assim, eu não tô conseguindo ter uma resposta boa. Marido, tá estimulando, tá respondendo? Tá procurando marido? Tá. Se a testosterona estiver baixa no exame laboratorial, eu não reponho. Não, aquilo para ela não tá fazendo diferença. Ela tá tendo uma boa resposta. Sim. Quando que eu vou repor testosterona? Pode estar testosterona lá, ótima no laboratório. Mas ela fala assim para mim, não sinto vontade de nada. Não quero nada. Né? Sim. Então... Aí, nesse momento é que você indica... Aí a gente começa a fazer alguma coisa. Mas se não... Porque se eu fazer testosterona para uma paciente que não está necessitando, eu vou fazer o quê? Acne na pele dela, oleosidade, queda de cabelo, vai engrossar a voz e ela vai ter hipertrofia de clitóris. Eu já vi pacientes que eu fiquei assustada. Assim, como assim? O que você fez? Eu também. Então, eu falei assim, não, eu faço ciclo. Ciclo? Uma ampola de testosterona, de Durateston, onde a gente pode usar 0 ponto. Meu Deus. Então, assim, é coragem, né? É. Até que ponto isso vai valer a pena para ela? E fora que, assim, você tá fazendo testosterona, vai chegar uma hora que você vai ficar alfa, né? Você vai começar a olhar, o paciente sente atração, porque a gente não foi feito para ter testosterona em excesso. Exatamente. Nós somos feitos para ter estradiol, né? Nossa testosterona é baixíssima. Deus foi perfeito, colocou as partes, mas ele podia ter dado um pouquinho mais de testosterona. Eu também falo isso só sempre. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Acho Podia que ter um músculo um pouquinho mais forte, né? Para manter tudo. Ganhar uma massa muscular com mais facilidade. E com relação a anticoncepcional? Excelente.
né? Nós temos diversos métodos. Eu falo assim que eu tenho um paciente assim, eu engravidei por acidente. Não. Hoje em dia, o Sistema Único de Saúde é um grande amigo, ele nos dispõe de vários métodos. Então, nós temos do oral, injetável, ao DIU e o Implanon, né? Então, hoje em dia, tem acessibilidade a todos os métodos contraceptivos na rede pública. Mas eu não consigo com facilidade. Realmente, não consegue abranger a quantidade de pacientes que a gente gostaria. Mas a gente tem todos os métodos hoje já dispostos na rede pública. E isso é muito importante. O método não sou eu que escolho. O método de anticoncepcional não é o ginecologista que escolhe. É o paciente que tem que aderir. A gente tem que apresentar, tem que explicar quais são os benefícios, quais são as complicações que podem aparecer, né? Agora, não, fulano, eu vejo pacientes assim, eu parei de tomar um anticoncepcional porque eu escutei que não fazia bem, que não sei o quê. Aí tá lá com a gestação não desejada, depressiva, porque não tem um relacionamento estável, e as complicações. Filho é bom, é maravilhoso, mas no momento certo, programado, porque tem um envolvimento, não é só uma criança, é um todo, porque a nossa vida modifica, né? Com certeza. Não que vá atrapalhar, mas vai mudar completamente. Mudar. Então, algumas dificuldades que a paciente vai ter, que pode ser que se ela estivesse tomando um método contraceptivo, ela não teria. Mas eu não quero hormônio. Tem o DIU de cobre com prata, tem outros métodos. Hoje a gente tem uma gama. Temos injetável mensal, injetável trimestral, o anel, que é muito legal, que pouca gente conhece, que é o Nuvaring. Temos o Implanon, que é o chipzinho no braço. Temos a gestrinona também como método contraceptivo, mas que não está mais tanto... Agora está entrando muito, o pessoal está querendo tirar ela um pouquinho do mercado, mas não sabemos como que vai ficar o pé da letra, né? Sim. Temos o DIU de cobre, DIU de prata, tem o Quileno, Mirena. Então, métodos contraceptivos, é o que todos mais têm. Né? Camisinha, né? Porque a gente tem que lembrar que filho a gente previne, mas e as doenças sexualmente transmissíveis? Exatamente. E HIV, hepatite B, C, sífilis. A gente tem bastantes casos de sífilis aqui na nossa região. Hoje, ainda é muito utilizado o anticoncepcional comprimido, o via oral? Bastante. Ainda é usado bastante? Ainda é bastante. Tem alguns médicos que eles são muito taxativos com relação ao uso do anticoncepcional, que preferem o Implanon, né, outro método. Qual que é a diferença? Porque vai uma quantidade de hormônio também para o organismo. Qual que é a diferença de um comprimido para esse implante que é colocado e que vai soltando ali aos pouquinhos? É que os implantes, eles são um progestágeno isolado. Então, o risco de tromboembolismo diminui bastante. Tá. Por isso que a gente avalia o quê? Cada paciente, né? Posso utilizar um anticoncepcional combinado? Posso, se eu não tiver fator de risco. Por exemplo, pacientes obesas, pacientes que fumam, que têm histórico de trombose na família, você não vai colocar um combinado, porque você vai, uma hora ou outra, ter uma reação não desejável aí, vai ter uma reação trombótica. Mas dá pra gente usar o quê? Um Mirena, dá pra gente usar o Implanon, dá pra usar um contraceptivo isolado, um progestágeno isolado. O Implanon é o último? É o mais novo desses contraceptivos? É um novo que não é tão novo, né? Ele já está no mercado faz bastante tempo, mas ele tem uma eficácia muito boa. Então, a taxa de falha dele é muito pequena em vista dos outros. E ele é um excelente método. O Implanon, ele não tem no setor público, né? Tem no público? Tem na rede pública. A doutora Ida, ela estimulou um programa, né? Ela fez... Não sei se foi em si ela que criou, mas eu acredito que tenha sido, de gravidez na adolescência não mais. Muito bom. E ela consegue introduzir bastante na rede pública, pelo município. Olha que bacana. Então, as adolescentes, para elas já saem, né, com o Implanon já na rede pública, para não aparecer gestante antes dos 21. Muito bom. Nossa, e o Implanon, ele dura quanto tempo? 3 anos.
Ah, ele tem uma durabilidade Sim. boa. Grande. Ele é excelente. Muito bom. E algumas mulheres ainda conseguem ficar em amenorreia com ele, né? Então ficam sem menstruar. Que é uma parte que muitas das meninas acabam procurando ele justamente por causa disso. Né? Que aí não tem cólica, não tem ciclo menstrual, não tem fluxo intenso. Algumas acabam ficando menstruando. Difícil, mas tem. Não é uma regra, né? Não tem como a gente colocar e falar assim, ó, a partir de agora você não vai mais menstruar. Pode ter ciclo sim. Ele é benéfico para quem tem, por exemplo, endometriose? Sim, porque vai inibir, né? É isso que eu pensei. A descamação do endométrio. Né? A menstruação. Sim, ele é ótimo, ele é muito bom. Que é a dor intensa, né? Sim. Que geralmente as mulheres têm. Quem não tem o desprendimento, né, do endométrio, não vai ter aquela descamação e não vai ter o risco de ter aquela menstruação retrógrada. E implantar mais sítios de endométrio em locais que não é para ser. Muito bom. Entendi. Quando as mulheres te procuram, essas mulheres já um pouco mais velhas, né? Qual que é a queixa principal delas? É na parte da sexualidade? É uma queixa constante? Não só a sexualidade, mas o bem-estar delas, né? Porque é aquela coisa maçante mesmo do climatério. Dor no corpo, cansaço, dores articulares, insônia, não estou conseguindo dormir. Os calores. E aí, dependendo da fase que tiver, que está ali no climatério, que às vezes a gente faz a dosagem hormonal. Os hormônios vêm normais. Ah, não, tá tudo bem, pode ir embora, que os hormônios aqui, ó, você ainda tá uma menina. Não tá. Entendi não isso. Tá uma menina. Tá ruim, a gente precisa modificar. A gente pode melhorar a qualidade de vida. Mas não é só melhorar a qualidade. Ah, tá com insônia, toma uma fluoxetina. Não, vamos melhorar, vamos entrar com um hormôniozinho, baixa dose. Vamos ver como que ela vai. Porque a gente tem uma janela para entrar com a reposição hormonal. E às vezes demora até chegar ali num ajuste. Você tem que ir dosando e mudando. Ou geralmente você consegue estabilizar isso assim de primeira? Depende muito de cada paciente. Tem que ir indo dosando, tem que ir indo, porque eu não sei a quantidade de receptores que essa paciente ainda tem para poder fazer a ligação com esse hormônio. Se ela não tiver os receptores, esse hormônio vai ficar circulando na corrente sanguínea dela. Aí corre o risco de se ter o quê? Um câncer, né? Sim. Porque não tem o que se ligar, vai ficar lá dando bobeira, vai se ligar com o que não deve e aí vem o que a gente não quer. Então a gente vai introduzindo de pouquinho em pouquinho para ver qual que é a dose ideal e aí sim fazer o checkmate, assim, pronto, a partir de aqui a gente vai manter essa reposição e aí a gente só vai ajustar com alguma outra coisa. Então, a gente pode fazer o implante com os chips, né? Uhum. E aí, conforme vai vencendo, que vai vendo os sintomas da paciente, a gente pode ir fazendo o auxílio da reposição tópica. Que também é uma via muito boa e segura. Tem um período que essa reposição acontece ou ela pode ser feita, ou ela é feita para sempre? Então, isso é uma coisa que muita gente briga, né? Tem gente que defende 5, no máximo 10 anos. Mas eu te falo, tá, 5, 10 anos de qualidade de vida. Depois de 10 anos... Acabou? Acabou? Não vou ter mais qualidade de vida, não vou ter mais... Vida sexual, não vou né? ter. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar com a vagina seca, pálida, sensível, com fissura, na carne viva, porque não vai ter uma boa revitalização, com sensação de fazer xixi toda hora, porque o nosso epitélio é todo estratificado. E aí? Vou ter sintomas geniturinários e dificuldade para ter atividade sexual. E aí? Como é que fica o casamento dessas mulheres? Porque não é... Nem sempre o homem tem aquela parceria, né? Ai, tem homem que quer saber e aí? Como que vai ficar? Eu acho assim que então é difícil a gente chegar e falar assim, a partir de agora você não pode isso, acabou. Eu tô dando um período de tempo, ó, você vai ter até tal tempo, beleza, você vai estar bem. Depois daqui, a Deus dará. Não, eu acho que a gente tem que ter qualidade de vida. Porque senão o que dá é que a gente nada e morre na beira da praia. Acho que... Então, sua opinião é que continuar fazendo todos os acompanhamentos e você pode fazer enquanto você quiser fazer. Não, doutora, agora estou bem, estou me sentindo bem, não estou tendo mais
quero suspender, quero ver. Beleza, vamos ver. E acontece, por exemplo, faz por um tempo, para e mantém aquilo ali? E fica de boa. A gente pode entrar com um ácido hialurônico para fazer ali, tópico, para dar uma melhorada. Tem hoje uma gama de produtos que a gente pode estar ajudando a paciente. Tem fitoterápicos, né? Tem maca peruana, cápsula de amora, isoflavonas, quando não tiver contraindicação. Não adianta nada a paciente tomar levotiroxina, né? Medicação para tireoide, e o colega passar uma isoflavona. Então, a gente tem que avaliar o paciente num todo. Então, são coisas complexas que a gente vai dosando, vai acompanhando. Cada paciente uma resposta diferente. Você tem muita dificuldade em convencer essas pacientes que elas precisam fazer reposição hormonal, essa reposição, ou quem vai lá já vai decidida mesmo o que quer fazer? A minha dificuldade é em explicar para elas que não existe hormônio bioidêntico. Não tem. É uma coisa semissintética. Né? É uma coisa manipulada. É uma coisa que é sintetizada no laboratório. Nunca vai ser uma coisa igual a nossa. Nosso corpo é único, é natural. Por mais que eu utilize, mas não sei o quê. Sintético. Isso é complicado. Tem a explicar. Ai, meu Deus. Não dá. Então tá bom, olha só. Então vamos usar uma maca peruana, vamos fazer uma cápsula de amora, vamos fazer uma isoflavona, que é de plantinha, fitoterápico e que não faz mal nenhum. Se não fizer bem, não vai fazer mal também, não vai. Né? E quais são os principais efeitos colaterais que pode acontecer numa reposição dessa? Tem uns mais comuns que pode acontecer? Por exemplo, comecei a fazer a reposição lá com você e comecei a sentir algumas coisas. Quais são o que pode ser esses efeitos colaterais mais comuns? Mais comuns? A primeira coisa que você vai ver, se não for legal para você essa reposição, vai ser a queda de cabelo. Queda de cabelo, dependendo do que você for repor. A sensibilidade na mama, porque o estradiol acaba ocasionando. Mas assim, nada muito também. Não. Coisas que dá pra... Aí, assim, como a gente começa com tópico, né, indo avaliando, fica muito mais fácil a gente saber qual vai ser a resposta. Do que você pegar e colocar pronto, agora você tá tanto. E é que nem uma paciente que tá entrando no climatério. Eu não tenho que colocar só testosterona nela, eu tenho que colocar um estradiol, tenho que colocar coisas que vão melhorar a qualidade de vida dela. Se eu colocar testosterona e, né, outras... Vai cair cabelo, vai... Eu já ouvi mulher falar assim, a doutora me passou... é aquela pomadinha. Gelzinho. Aquele gelzinho chato, não sei o quê. Quanto tempo demora para esse gel começar a fazer efeito? Já. Ou passou, já começa... 48 horas você já vai começar a ter alterações laboratoriais. Já começa a iniciar. A absorção dele é boa. Você usar tópico, que nem estradiol, DEA, via vaginal. É bom você fazer um tratamento com isso, porque além de você estar fazendo a reposição, você já está tendo como um lubrificante. Sim. Então, vai ter uma melhoria também na atividade sexual, não vai machucar. Aí tem pacientes que falam assim, mas eu não quero essa coisa, fica melequento. Não gosto. Aí opta por fazer os implantes. O que tem que tomar cuidado, por exemplo, testosterona tópica. Passou, tem que passar em áreas onde não vai ter contato com crianças, porque vai passar, vai modificar, pode interagir. Então, tem que ter essa cautela também, né? Caramba. Interfere. Uau. Não pode fazer reposição. Quem faz a reposição das novinhas, né, que ainda estão ciclando, tem que usar um método contraceptivo. Porque engravidar vai ter alterações
sexualidade ali. Pode fazer hiperplasia de pequenos lábios, alterações na gametogênese. Gametogênese, quase que não está saindo. Mas interessante isso. Então, assim, vai fazer a reposição hormonal com testosterona, né? Que o pessoal tá fazendo. Eu vou fazer o ciclo, né? Academia, essas coisas. Não pode. Tem que ser consciente que se fizer, vai ter alteração. Genitália ambígua pode ocorrer. Entendi. Então, isso é importante sempre ter cautela, cuidado. Fazer consciente, com acompanhamento com um médico com especialista, né? Também não dá para ser com qualquer um, não. É coisa séria. Gente, hormônio é coisa muito séria, né? Pode ajudar, mas também pode bagunçar, fazer um estrago gigantesco. Eu vejo o pessoal fazendo, eu tô usando tantos de oxidrolona. Eu falei, meu Deus, pra que tudo isso? Não existe milagre, né? Existe sacrifício. Mas eu quero o corpo da fulana de tal. É academia, é atividade física. Exatamente. Aí eu tenho as pacientes assim, não, mas eu malho muito. Aí eu solicito CPK, eu falo assim, mas tu malha muito, olha aqui teu CPK tão baixinho, você faz caminhada. Elas ficam meio assim. Você tá indo passear na pista. Tá indo passear, não dá. Doutora, já aconteceu assim algum fato interessante, engraçado, alguma coisa do tipo assim no seu consultório, de algum... De dar inveja? Já. Quase assim. Uma paciente que me procurou que ela queria alguma coisa para diminuir o libido dela. Até hoje eu fico chateada porque, olha, dentro desse... Dá para contar nos dedos. Uhum. Ela foi chateada e falou assim, não aguento mais. Eu quero que diminua. Você conseguiu? Então, eu comecei a questionar ela. Ela não trabalhava. Eu falei assim, então vamos lá, vamos começar. Você tem filhos? Não tenho. Você trabalha? Não, não trabalho. Eu falei, então vamos arrumar duas coisas. Primeiro, o mais fácil. Trabalho. Que vai diminuir. É fato. Então, trabalho, preocupação, né? Exatamente. Infelizmente, arrumou o trabalho num lugar bem estressante de preferência, que aí vai tirar o libido, vai chegar em casa cansada, vai assim, eu quero só deitar e dormir. Lugarzinho que você deixa não quietinha. Goste, né? Oh, meu Deus. Mas então, tá. Tá lembrando de mais alguma coisa que tá faltando a gente falar para as mulheres sobre essa questão hormonal? Você acha que ficou alguma coisa que a gente deixou de falar? Não só a reposição hormonal, né, mas também a parte que é muito importante, a fisioterapia pélvica. Sim. Que isso é muito importante. Principalmente no climatério, né? Dentro da reposição hormonal. Que nem tudo vai ser as dores só por falta de hormônio. Às vezes, algumas pacientes acabam criando bloqueios e acabam sentindo dores pélvicas justamente por causa disso. Então, é importante elas terem... Você vê assim, se você pegar e fazer uma palestra e perguntar quantas pessoas do sexo feminino fazem fisioterapia pélvica, poucas vão erguer a mão. Tem tabu. Já percebeu isso? Exatamente. É uma coisa ainda que é tão pouco falada, né? E como que as mulheres ainda têm dificuldade de abordar, de se abrir. Você vê que aquele dia que a gente estava junto lá, são poucas as que têm coragem de fazer uma pergunta, né? E assim, num meio que eram todas mulheres que você via que eram amigas. muito bem esclarecidas, né? Uma mulher de de classe, uma classe média para média alta, enfim, né? Não era pessoa sem instrução, sem estudo. Mas ainda existe isso muito. Você vê que a maioria delas não fazem o que é o básico, se autotocar. Eu tenho paciente que diz assim, aconteceu uma coisa muito estranha comigo, doutora. O que foi? Eu coloquei o dedo em mim, tem um caroço. Uhum. Caroço. Menina, mas é seu colo. Não, é um caroço. É uma bolinha. É uma bolinha. Então, você vê que elas mesmo... Aí eu fico perguntando para elas, como é que você sabe onde é o seu ponto G, o ponto que te dá mais excitação, que te deixa confortável, se você não se conhece? Como é que você vai passar pro seu parceiro, pro seu companheiro? Vai assim, é aqui que eu gosto que você brinque. Brinque, doutora, mas como assim?
tem tabu. É um medo, né? É um medo. É medo, é vergonha, que não tem coragem de se olhar no espelho. Não sabe o que é um orgasmo. Exatamente. Ah, você já teve um orgasmo? O que é isso? Não sei. Eu acho que... Eu tenho pacientes que falam assim, então, doutora, eu nunca tive aquele negócio de tremer as pernas, de ir pro céu e voltar pra lua. Então, você vê que é muito tabu ainda dentro dessa área. As pessoas, elas ainda não têm o autoconhecimento e também não vão atrás de conhecer, de saber as coisas ao pé da letra. E fico naquela a minha vizinha disse, a minha prima falou, mas a minha parente mostrou. Não tem. Então, você vê que as pacientes, muitas das vezes, elas não têm o autoconhecimento do próprio corpo. Exatamente. E isso é triste. Né? Porque como é que elas vão saber que tá tudo bem com elas? E você vê que tudo bem, até quando se falava, eu falo, né, minha mãe, minha avó, ok, mas essa geração de hoje ainda existe isso. Exatamente. Mulheres jovens que ainda continuam com essa mesma vergonha de se conhecer, de se olhar. E é uma das coisas que eu bato em toda palestra que eu faço. Como é que você vai saber o que não está certo com você se você não conhece ele funcionando normal? Exatamente. E aí vamos falar de libido e tal. Aí, mas eu não tenho. O marido não está me procurando. Aí é aquela situação que a gente até conversou e brincou. Tá esperando o marido, espera o marido com aquela camisa, né, do vereador, furada, calcinha. Não, a gente tem que se arrumar, não falo nem para os nossos maridos, mas a gente tem que se arrumar pra gente. Eu brinco lá em casa que a gente não tem que ter calcinha furada na gaveta, não, porque se a gente sofrer um acidente, a gente vai parar lá no João Paulo. Eu vou falar assim, olha, você viu fulano? Não, a gente tem que ser perfeito. Né? É verdade. Calcinha de uma cor embaixo, a vermelha em cima. Não, vamos colocar, né? Fazer uma coisa... Vamos ficar combinandinho, né? Pro marido chegar em casa, né? Tá cheirosa, mudar, né? Criar o hábito, quem tem filhos, uma vez por semana, coloca o filho pra casa da avó, vai sair com o marido, vão fazer diferença. O casal tem que ter o tempo dele. Há muito tempo, eu ficava com dificuldade, às vezes, até de entender isso. De tanto meu marido falou assim, não, mas a gente tem que ter o nosso momento, vamos lá. Você tá trabalhando muito, mas você tem que ter momento meu e teu. Deixa o Davi com a avó e vamos sair jantar. Isso é legal. Você acaba criando mais laços entre o seu companheiro. Uma intimidade maior. Intimidade. E isso é bom pro relacionamento. Para não cair naquela, é meu, rotina, ninguém né? pega. Quando vê, oi, cadê meu marido? Onde tá? E vai caindo numa rotina, né? Que vai deixando para lá, vai deixando para lá e... Exatamente. Né? Então é isso, mulherada. Fica a dica aí para vocês, viu? Nada de calcinha furada. Não, bonitinhas. Bonitinhas, arrumar, esperar o marido de salto alto, espartilho, não de camisa. Camisetas de político, nem pensar, nem sob Abandona. pena de morte. Olha, todo mundo vai nas suas gavetas aí, façam limpas, jogue fora. Vamos fazer umas comprinhas aí para melhorar a autoestima, né? Pega o cartão do marido, né? Sim, de cartão preferência. Do marido, porque ele que vai usufruir mais, né? Sim. Então, é isso aí. Então tá, você quer deixar mais alguma coisa aí para essa mulherada que está nos assistindo? Um conselho, enfim? Então, mulheres, o conselho de hoje é se amem. Né? A gente tem que se amar em primeiro lugar, isso é muito importante, porque para as pessoas nos amarem, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então, nossa autoestima é muito importante. E não fiquem... eu vejo algumas pacientes assim, mas eu estou acompanhando ciclana no TikTok, no Instagram. A gente tem que ver sempre qual que é a rede de apoio, como foi falado, né? Porque nem sempre rede social está passando verdadeiramente o que aquela pessoa está vivenciando, né? Então, tentem sempre estar de bem com vocês mesmos, procuram fazer atividade física, cuidam do emocional de vocês, alimentem a alma de vocês. Quem for religioso, procure sempre ter a sua oração em dia, converse com Deus, porque hoje o mundo às vezes é tão complexo, tão
difícil, a gente sempre fica na pressão, né? A gente tem que sempre estar na correria, a gente tem que acompanhar todo mundo. Cada um tem o seu tempo. Então, cada uma de nós tem um tempo de florescer. Então, floresça cada uma no seu tempo. Sem apressar, sem atropelar, sem se machucar, que hoje é muito importante. Com certeza. Então é isso, meninas. Olha só, essa cartinha que eu trouxe aqui é caso verídico, né? Caso de uma paciente. E assim veio a calhar com o nosso assunto hoje, que né, estaremos falando sobre reposição hormonal e sexualidade. A gente brinca, a gente leva um pouquinho na brincadeira, mas a gente está falando de coisa séria, né? A gente está tentando mostrar para a mulher que ela pode ser uma mulher séria, uma mulher honesta e pode ser uma mulher boa de cama também. Exatamente. E por que não, não é, doutora? Por que a gente não pode ser uma profissional, mãe, mulher, né? A gente pode ser tudo isso e um pouquinho mais. Exatamente. Dentro de 4 paredes, a gente não tem que ter vergonha com o nosso companheiro. Exatamente. Tem que fazer tudo aquilo que não vai faltar com respeito à nossa pessoa e nem a pessoa do nosso companheiro. Se for uma coisa que tiverem de acordo... Legal para os dois, né? Muito bem. Quero. Vamos lá. Então sempre é isso. Aberto a novidades, né? E olha só, com relação à reposição hormonal, como a doutora mesmo falou, a doutora Daiane, não é só para mulheres que já estão no climatério, que estão entrando na menopausa, né? Procure seu ginecologista, né? A doutora Daiane atende na Clínica FEME, que é uma clínica especializada na saúde da mulher, não é, doutora? Exato. Que lá tem todas as especialidades, né? Que busca a melhoria, principalmente das mulheres. E é isso. Então, fica a dica aí. FEME, doutora Daiane, que é ginecologista, obstetra e endócrina, né? Pegou tudo aí num pacote e muito bom saber que você é daqui, que você se formou aqui e que você continua se dedicando e trabalhando para a mulherada de Porto Velho e região, né, que já passou por alguns outros lugares. Pessoal, então é isso, né? Não deixe de nos seguir, serp.pvh e serp.ariquemes, que estamos com o consultório em Ariquemes também. E a doutora Daiane, fala a sua rede social, doutora, para quem quiser te seguir. Você tem teu Insta? Tem. É Kine. O pessoal às vezes tem até dificuldade de achar porque é o sobrenome. O sobrenome é bem difícil, mas vamos lá. É K de quilo, HNE, _ Daiane. Ah, assim fica melhor. Soletrado, gente, porque é se... um nomezinho difícil. Mas é isso, gente. Então, nos sigam. Passe essa informação para outras pessoas. Passam esse vídeo para outras pessoas. Vamos fazer com que isso chegue o mais longe possível. É sempre o que eu falo. O Serpcast ele foi criado com a única intenção de levar informação a todas as pessoas e principalmente aquelas que não têm condição de chegar até os nossos consultórios. Então, até breve, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. E é isso aí. E curtam o final de semana. E obrigada pela oportunidade. Eu é que te agradeço pela tua disposição, que a gente sabe que vocês têm uma vida tão corrida, né? Nós temos uma vida tão corrida. Mulher tem uma vida corrida. Mulher tem uma vida corrida. Numa sexta-feira à noite, você aqui comigo, enfim. Mas é isso, né? Então, Mas, beijão. beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.